Uma era que se encerra. Uma era que vai ficar para sempre na memória do torcedor corintiano. Pois é, fiel, o último resquício, vamos dizer assim, a última lembrança, em termos assim ativa que nós tínhamos do ano dourado de 2012 que foi o Paulinho. Eu falei dele, fiz um vídeo só do Paulinho, né, pra falar a respeito só dele. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre... Porque eu falei que o Paulinho pra mim representa também, a saída dele me emocionou muito por conta dele também. Mas também por conta que a saída dele representa um fim de ciclo. E claro que a gente já sabe que o Mundial faz 12 anos, o Libertadores faz 12 anos, isso já tinha faz tempo, a gente sabe que o time do Corinthians está em outro estágio, mudou de direção, mas simbolicamente, gente, assim, o Corinthians de lá pra cá sempre teve pelo menos um cara que foi campeão mundial e da Libertadores naquele time, que sempre foi o Cássio, no caso. E o Cássio saiu, ainda ficou o Paulinho, e aí o Paulinho era o último, e saiu. E assim, o Corinthians não vai trazer mais ninguém. Então tô dizendo Romarinho, mas eles já descartaram, então o Corinthians não vai ter mais jogadores campeões mundiais e da Libertadores no seu plantel. Nunca mais, quer dizer, nunca mais assim. A não ser que a gente ganhe outros, que eu espero muito que isso aconteça. Mas naquele ano, acabou. E é uma coisa que, sim, não é que machuca, porque eu vou ficar machucado com um título que, cada ano que passa eu comemoro mais, como se tivesse ganhado atualmente, pelo peso que esse título vai ganhando, que é o Mundial de Clubes. Mas porque, assim, quando eu era criança, eu já tinha dimensão do que aconteceu, da Libertadores, do Mundial principalmente. Mas, atualmente, como eu falo, por que eu comemoro cada ano que passa? Porque olha o que tá acontecendo. O Fluminense vai lá e é humilhado num ritmo de treino pelo City. O Santos foi e tomou 4 do Barcelona também em ritmo de treino. O Flamengo foi, e apesar de todo mundo falar, o Flamengo não jogou bem e o Liverpool teve várias chances, que o Liverpool errou muito de pontaria. Por isso o Liverpool acerta tudo, era 5 também, né? O Liverpool jogou muito mais, e assim, uns 60%. Jogou tranquilo e ganhou. Você viu o Palmeiras contra um Chelsea, que assim, apesar de ser mais forte que o nosso Chelsea, era um Chelsea limitado. O Palmeiras não conseguiu ganhar e não conseguiu jogar bem contra aquele Chelsea. Fora, por exemplo, o Grêmio, assim, com medo do Real Madrid, normal, mas enfim, sem conseguir fazer nada. O Real Madrid também jogou bem, mas não consegue, ninguém consegue. Tem outros times também de outros países, né, que chegaram e não conseguiram, mas tô falando dos brasileiros. O peso dessa conquista foi gigantesco. Cada ano que passa, ele fica mais pesado. Isso pra mim é gratificante. Por mim, se o mundo acabar hoje, pelo menos o Corinthians vai terminar como o último time fora da Europa a ser campeão mundial. Pra mim isso tem muito peso. Tem gente que diminui, tem gente que não gosta, tem que acha nada a ver, tem corintiano mesmo que não liga tanto. Eu ligo, e pra mim isso é significativo de um jeito sensacional. E esse fim de ciclo do Paulinho, que representa pra mim a última peça dessa era, é algo simbólico, porque o meu interior disse pra mim, acabou. A era que você viu, a era de ouro, aqueles que deram o mundo para o Corinthians, aqueles que fizeram muitos atravessarem o mundo, invadiram o Japão e levantarem uma taça que talvez ninguém mais consiga conquistar, ou pelo menos por um bom tempo não consigam conquistar. Esses caras pararam assim, de não estar mais no Corinthians. O Corinthians não tem mais esses caras. A história desses caras foi escrita e ela seguiu adiante. Ela não pertence mais ao momento atual do Corinthians. A história, claramente escrita sim, mas a história vista, no caso dos jogadores, né, como eu gosto de dizer, eles não estão mais lá. Isso pra mim foi pesado. Pesado, como eu falei, no sentido de que emotivo. Eu chorei muito pensando nisso, porque o Paulinho representa esse adeus. Então foi uma era vitoriosa, uma era dourada. Eu assim, talvez mais novos, né, não querendo dar uma de tiozão, porque eu acho que isso não tem nada a ver, mas talvez os mais novos não consigam ter a dimensão do que foi aquilo pra mim. E pra muitos outros, né, foi algo surreal. O título mundial pra mim, claro que esse ano foi de Libertadores e Mundial, mas eu foco no Mundial porque, de novo, pra mim aquele título foi outra coisa, de outro mundo. Pra mim aquilo ali é um título que representa tudo. Ganhar a Libertadores hoje é legal, mas a Libertadores hoje tá um nível tão bosta, tão lixo, que se o Corinthians tiver um time minimamente organizado, da hora, ele ganha. É só ver os últimos times que ganharam aí a Libertadores, né? Então assim, mas o Mundial, aí a parada é outra. Tá enfrentando um time às vezes 10 vezes mais forte que o seu. O City era 20 vezes mais forte que o Fluminense. Então assim, é uma taxa de sucesso mínima. Você tem que fazer o jogo perfeito e torcer pra dar tudo certo. Então ganhar aquilo ali assim, que nem, vamos dar um exemplo aqui, é que nem quando um time do interior de São Paulo ganha um paulista. Pra eles é aquilo, entendeu? A gente não tem a dimensão, a gente só tem a dimensão do que estar no lugar deles nessa hora. E nessa hora que a gente entende que, mano, a gente ganhou desses caras, a gente conseguiu enfrentar uma montanha que a gente não consegue, que a gente não tem noção aqui na América do Sul. Na América do Sul tem muros,
No máximo algumas árvores. Mas o Mundial é uma montanha. O europeu é uma montanha. Ah, você tá babando ovo de europeu? Não. É uma realidade. É só você ver os últimos anos. E o Chelsea podia não ser tudo isso. Aquele Chelsea, eu admito que era o pior campeão da Champions, assim, talvez, vou falar da história, mas pelo menos do século XXI. Mas mesmo assim, a gente vê, o Chelsea deu calor no Corinthians. O Cássio salvou a gente, se não fosse ele, a gente tinha perdido. Entendeu? O Chelsea tinha perdido o seu goleador, né? Foi embora o Drogba no meio do ano. Isso, com certeza fez a diferença total, porque o Drogba faria os gols que o Torres perdeu. Tava uma fase horrível, o técnico deles era horrível, e mesmo assim o jogo foi difícil. Mesmo assim o erro teve que ser 0. Mesmo assim os caras quase empatam no final. Podiam virar o jogo em algum momento se, enfim, se algo acontecesse. Então assim, esse título pra mim representou tudo. Uma força, mesmo, como eu falei, mesmo o Chelsea estando horrível, ele ainda conseguiu jogar melhor, ele ainda conseguiu dar um calor gigantesco na gente. Se aquele Chelsea estivesse no Brasileirão hoje, não sei se ele seria campeão, mas ele com certeza brigaria lá em cima. Né? E acho que talvez até que seria campeão, dependendo da situação. Mas pra você ver que o nível é muito grande. E a gente conseguiu. Tivemos sorte? Admito que tivemos sorte. Mas a sorte só vem pra quem trabalha, pra quem merece. O Corinthians teve sorte, tudo isso que aconteceu. O Chelsea tá em uma fase, tem um técnico horrível, o time dele ser fraco, o Drogba ter que ir embora, tudo isso. Tudo isso é sorte, concordo. Mas também você tem que fazer a sua parte, você tem que chegar lá, marcar, brigar, aproveitar a chance, e o Corinthians fez isso. E isso, pra mim, vai ser histórico. Entendeu? Eu posso morrer, mas quando eu morrer, eu vou falar, eu vi meu time ser campeão mundial. Eu vi meu time diante de uma supremacia europeia dos últimos anos, gigantesca, de um dinheiro que não acaba mais dos caras de Rússia, de Arábia, de China, de não sei mais aonde. Eu vi meu time conseguir vencer essas barreiras e levantar aquela taça. Do outro lado do mundo. Podia ser em qualquer lugar do mundo, mas foi do outro lado do mundo. Então assim, essa era acabou. Agora a gente tem que tentar construir uma nova era. Vai ser muito difícil. Como eu falei, Libertadores talvez não seja tão difícil, tiver um time minimamente organizado, ok, bacaninha. Mas o Mundial, esse sim, talvez, eu não sei se eu vou conseguir ver outro. Eu acho talvez que não. Mas eu espero que sim. Porque eu quero ter essa sensação de criar uma nova era. Que nem foi em 2012. Mas, sobre essa que acaba, eu acho que a gente tem que lembrar os bons momentos, porque isso está na memória. Que nem uma vez alguém falou de luto. Quando... foi uma frase, não foi de alguém da minha família, tá? Foi, enfim, não sei, um famoso, enfim, não sei, jornalista. Que ele falou assim, quando eu morrer, gente, eu sei que vocês vão ficar tristes, mas tentem não chorar. Tentem lembrar dos bons momentos. E acho que agora é isso. A gente vai ficar triste pelo Paulinho, mas vamos lembrar dos bons momentos. Que ele nos deu, que o Emerson deu, que o Emerson e que o Sheik deram, que são a mesma pessoa, que o Guerreiro nos deu, que o Fábio Santos nos deu, que o Cássio nos deu, que o Douglas mesmo, que tava nas conquistas, nos deu. O Jorge Henrique, o baixinho, o Ralf, o Pitbull, o Alessandro, o capitão, todos esses caras. O Paulo André, né? Pouco a gente lembra o Paulo André, mas ele estava nas 2 conquistas. Esses caras estão na história. O Chicão também. Esses caras pra sempre estarão na história do Corinthians. Então a gente tem que lembrar bastante. A era acabou, mas ela vai estar pra sempre na história do Corinthians e na memória da Fiel. Bom, gente, esse era o vídeo. Era apenas um vídeo de um desabafo, né? Porque pra mim esse sentimento foi muito grande, né? Então, um sentimento para compartilhar com vocês, né? Não sei se outros compartilham comigo. Ainda estou me recuperando da gripe. Mas enfim, concordam, discordam? Qual o sentimento que vocês têm? Comentários, por favor, que eu gosto de estar lendo, respondendo, né? Sempre trocando essa ideia. Likes aqui no vídeo para engajar, chegar em mais pessoas. E também se inscreve no Império Corintiano pra gente crescer cada vez mais e tentar, até o fim do ano, chegar em 1000 inscritos. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E vai, Corinthians.